As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, Êxodo capítulo de número 15. Mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, misericórdia. Por isso chamou o seu nome Mara, amargura, misericórdia. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um pedaço de madeira e lançou nas águas, e as águas tornaram doces. Aleluia! Ali lhe deu estatutos e leis e uma ordenança, e ali provou Deus e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E ele ainda disse: então vieram a Elim e habitaram ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às fontes das águas. Com estas palavras de Êxodo, capítulo de número 15, a partir do versículo 23, eu quero abraçar o Brasil, a África, a Europa, a Ásia, as Américas, a Oceania e até lá no Polo Norte, até na Sibéria, no Alasca também, que voltam a formar conosco a corrente de mãos dadas, a campanha poderosa, logo pela manhã, através do Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Este é o encontro dos vasos, é o congresso Línguas de Fogo, é o café com Jesus, é o show da bênção, é a voz da profecia, por que não dizer, é a universidade da fé, da Bahia para todos os continentes, na palavra dele mesmo, o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo da Igreja, Casa da Bênção de Deus. Fique conosco. Hoje é dia 15 de novembro, feriado nacional. E para este feriado veio a mim a divina revelação na sexta-feira. E ontem nós falamos e transmitimos sobre a justiça de Deus. E eu quero com muita autoridade hoje ministrar sobre o povo na Catedral da Bênção e na sede. A justiça de Deus. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, que uma mulher viúva, desamparada, solitária, deprimida, mas ela era uma mulher de oração constante. Ela conhecia Deus, conhecia a Bíblia,
Ela decorou provérbios, salmos, principalmente o Salmo 139. Ela era mulher de oração, de jejum. E havia naquela comarca, naquela cidade, um juiz mau, ruim, que não atendia o povo de classe baixa. Mas só que ela era diferente. Ela tinha Jesus. Ela era de oração, de jejum, de dízimo, de oferta, de louvor, de santa ceia, de monte. Ela era uma mulher convertida. E ela insistiu com o juiz para julgar a sua causa, para fazer justiça aos seus pedidos. E ela importunou tanto aquele juiz, que o juiz resolveu lhe atender. E atendeu, não por causa de sua classe social, mas por causa do poder da oração que ela fazia a Deus todos os dias. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas me revela este juízo do coração duro e esta canelinha de fogo, obreira de Deus, que foi para a campanha, para o livro dos anjos, para o jejum, para a oração. E o juiz teve que julgar e resolver os seus problemas. Então veio a mim a revelação de Deus para o grande feriado de hoje. A justiça de Deus, o martelo de Deus irá bater. Às vezes, você perdeu na demanda, na divisão dos bens, tudo que você tinha direito. Perdeu também aposentadoria, casa, carro, terreno, lote, empresa, fazenda. Mas o martelo de Deus baterá em seu favor. Abrirá Deus uma janela nos arquivos e os seus processos serão desarquivados. Assim diz o Senhor. Tudo que o diabo lhe roubou, ou sócio, ou gerente, voltará em suas mãos, porque veio a mim a divina revelação. Revelação é pão fresco, é água limpa para aquele povo, para aquele instante. A justiça de Deus está do lado dos que servem a Deus. Deus é o justo juiz. Deus é o Senhor onipotente que olha para os seus. A revelação dele pertence aos pequeninos, aos que se curvam, que oram, que buscam. A viúva do capítulo 18 de Lucas era uma mulher de campanha, de oração, de monte, de santa ceia, oferta Isaac, voto no altar, temor, Bíblia debaixo do braço. Ela era canelinha de fogo. Ela incomodou tanto o juiz, que o juiz falou: eu vou resolver o problema desta senhora. Não porque ele queria, ele nem queria, porque ele era maligno, mau, carnal. Não é diferente dos dias de hoje. Era aquele juiz que se vendia, só favorecia a panelinha da amizade. Mas a mulher era de Deus, rapaz. Aí ele resolveu. Então veio a minha divina revelação para ministrar hoje. E o justo juiz, Deus onipotente, escreve ali Soraya Souza Rodrigues. O justo juiz fará justiça por você, esposa, mãe, pai,
sogra, nora, avó, o justo juiz fará justiça por esta criança, este menino, esta menina, este órfão que foi roubado seu patrimônio por aquele tutor endemoniado e ganancioso e avarento. Deus está falando desde ontem e hoje eu quero ministrar, viu, Tatiana Moraes? Deus justo, juiz justo, poderoso, bate o martelo em meus processos. Já bateu. E é 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creia, filha. A bênção já está a caminho. Aquela herança, aquela demanda, aquele apartamento, aquela casa de praia, aquela mansão, aquela fazenda, aquele iate, aquele avião, aquele navio, que a empresa te deu a pernada, aquela aposentadoria que era para você receber 5 salários, 8 salários e você só recebe 1,5, o martelo vai bater na cabeça daquelas pessoas que administram o INPS também. Creia no que eu estou dizendo. Veio a mim a divina revelação para ministrar hoje esta palavra que eu ministrei ontem e teve uma audiência tremenda em todo o Brasil. Muita gente precisando da martelada do justo juiz para fazer justiça ao órfão, à viúva, a você, porque não tinha tanto conhecimento sobre leis e te enganaram, te tapearam, te roubaram, adulteraram o seu direito. Então levante a sua cabeça, porque quando Deus revela, é porque alguém, viu, pastora Maria Catarina, Tatiana, Josefa Santos, Mara da Federação, porque alguém precisa e irá receber esta providência divina. O direito que você tinha como esposa, e às vezes era para você receber 5 salários ou mais, e só recebe 1,5, vigie, viu? Deus vai mudar o cativeiro. Deus vai entrar naquele gabinete do juiz e vai incomodar ele. Se você for, como a viúva foi, de oração de campanha, viu, Jaira Castro? De fé, de louvor, de fidelidade, de voto, de oferta, de dízimo, de oferta, Isaac. Ouviu bem que eu falei? Hoje eu quero ministrar na Catedral da Bênção. Lá na sede, pastor Paulo também, vou passar para ele a revelação, porque veio para mim. Mas como ele vai estar na sede, então eu passo para ele o que ele vai ministrar. O justo juiz estará carimbando a reabertura do processo que já está no arquivo morto. Deus é ressurreição e vida em todas as áreas. Esta foi a mensagem que eu preguei ontem e vou ministrar hoje, viu, doutor Rogério Magalhães? A 4ª instância, não é, Rogério? Às vezes seus processos foram arquivados na 1ª instância, na 2ª instância, no juizado de pequenas causas, no juizado da família, no juizado do trabalho,
E às vezes você pensa, eu perdi. Mas você vai ganhar, porque Deus é fiel. A quarta instância, quem manda é Jeová Tsidqueno, o Senhor é a nossa justiça. Se não me engano, é Jeová Tsidqueno mesmo. Diga aí, Rogério, é Tsidqueno? O Senhor é a minha justiça. 5:21. Prepare, compartilhe este programa. Tem muita gente aí travado na justiça, porque o juiz foi a favor da empresa, o juiz tem maus costumes e precisa agir no âmago da alma, como fez aquela viúva, crente de oração, do capítulo 18 de Lucas, quando Jesus contou a santa parábola. Muito forte. E hoje eu quero ministrar. Você que perdeu seu direito, seu filho órfão, às vezes o pai e a mãe deixou herança e veio o tutor, o responsável, e roubou tudo do menino, da menina, lojas, empresas, e o bichinho está aí hoje, sem direito até para cursar uma faculdade decente, porque o tutor ou a tutora roubou. Deus vai mudar o cativeiro. Existem ministrações que nós ministramos pelo poder da palavra. Entenda o que eu vou falar. E existem ministrações que vêm em visão, em revelação, para os canais competentes, para uma operação diferenciada. Revelação existe para quem tem sensibilidade espiritual. Veio a mim na sexta-feira passada, para o dia 15, esta ministração especial, o martelo de Deus, o justo juiz. As batidas do martelo de Deus. E o Senhor fará e que você glorifique a Deus. Se você é uma pessoa de campanha fiel a Deus, Ele não vai te deixar no prejuízo. Tudo que você tem direito, Silvia, Ivone, virá em suas mãos. A herança, a demanda daquele sítio, aquela fazenda, daquele lote, vai vir em suas mãos. Vai ser desarquivado. Deus vai incomodar e vai desarquivar. Desarquivar. Ouviu bem o que eu falei? Porque aqui não é apenas um programa. Aqui é a voz da profecia. Aqui é a corrente de mãos ligadas. Aqui é a oração na parede, como fez o rei Ezequias, que pôs a cara na parede e pediu mais uma oportunidade. E Deus deu. Aqui é a oração da janela. Como Daniel abria a janela, o profeta, em direção a Jerusalém, 400 quilômetros de distância, da Babilônia para Jerusalém, e ele ia para a janela aberta e clamava a Deus. E Deus ouviu a oração de Daniel na janela, como diz um pastor por aí agora. Mas a Bíblia diz, eu abrirei as janelas dos céus. Agora, se a gente for ver no Novo Testamento, Eutico também estava na janela, caiu e morreu. A janela tem duas visões, dois sentidos. Então, que o sentido
lá de Daniel, capítulo, se não me engano, 5 ou 6, possa ter fruto a oração da parede, a oração da janela, a oração do monte, a oração da praia, da beira do rio, como fazia Paulo e Silas na beira do rio. Eles já gostavam da beira de um rio orando. E as lavadeiras viram a oração e saíram anunciando à cidade que 2 malucos estavam gritando na beira do rio. Aonde você orar, não importa o lugar, o importante é o propósito do coração do homem. Louvado seja Deus, compartilhe este programa, tá bem? Tem muita gente que precisa orar mais para o arquivo ser desarquivado, crer mais, fazer uma campanha, um voto de Isaac no altar, para ver o operar do Espírito. E eu quero hoje, dia 15, ministrar esta bênção. E ao povo da cidade de Terra Nova, atenção, Terra Nova, hoje à noite nós vamos estar aí. E eu vou pregar sobre o capítulo 18 de Lucas, aí em Terra Nova. Vocês aí, sitiantes, fazendeiros, empresários de Terra Nova, que precisa de uma bênção na área do destravamento, Jeová Tsidqueno, o Senhor nossa justiça. Casa da Bênção em Terra Nova, está aí na rua Governador César Borges, número 42. Vocês aí da região de Terra Nova, 5 da tarde nós sairemos de Salvador para este culto poderoso aí em Terra Nova, tá bem? 5h28. E daqui a pouquinho estarei meditando com vocês Êxodo capítulo de número 15. Fique conosco, tá bem? Porque esta obra tem uma diferença. É uma obra que as ovelhas pagam comigo. Pagam o que, missionário? O preço. Hoje é dia de oração e jejum. Hoje é dia de provocar Deus através da oração, através do jejum. Quarta, sexta e domingo. Eu não estou sozinho. Eu tenho uma multidão que me dá cobertura espiritual. Tá bem? Então vamos louvar a Deus, vamos? Vamos louvar ao Senhor, obra santa. Esta obra é santa. Canta e encanta, Raquel. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. É dele, ele vai resolver. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de tremor. Ninguém detém, é obra santa. É santa, 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 Obra santa. santa, nem Satã nem o mundo todo Glória a pode Jesus. pagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Glória a Deus. Esta causa é do Senhor. Atenção, Brasil. Atenção, Europa, Ásia, África, Oceania e Américas. Pode me mandar agora o seu pedido de oração. Pastora Mônica está dizendo aqui, ó. Mônica Cristina. Shalom.
Paz e graça. Deus seja convosco. Estou passando para pedir socorro, cobertura espiritual em todas as áreas. Batida do martelo, pastora Mônica Fonseca. Já bateu e a vitória já está a caminho, porque o justo juiz é do seu lado, pastora amada. Pode me mandar seu pedido de oração agora e eu vou ler aqui, no celular da bênção. Se eu tivesse uma câmera maior aqui, de filmagem, daria para mim mexer aqui e vocês ver. Mas aqui a gente trabalha com simples. Manda para mim agora o seu pedido de oração para o 71, código de Salvador, 99-711-7881. As batidas do martelo de Deus vai acontecer. Margarida Santos, eis-me aqui, Espírito Santo. Bom dia. Tatiana Moraes, aleluia, aleluia, aleluia. Soraya coloca ali para mim o número deste telefone. 7199-711-7881. E o seu pedido será escrito no livro dos anjos. O livro que está abalando a Bahia e o Brasil, rapaz. É gente me ligando de todos os estados e de vários países. Ontem da Bolívia, pessoas me ligaram pedindo a inclusão de seus nomes no livro dos anjos. Porque quem é de Deus entende o que eu falo, sente a comunhão espiritual, porque o Espírito é o mesmo. Se tem outro Espírito, se opõe, mas se tem o Espírito Santo, diz, eis-me aqui. Fortaleza, forte, valente. Margarida está falando ali algo profundo. Então mande para mim. Anote este celular. Coloque na porta da geladeira ou no espelho do guarda-roupa ou da penteadeira. 99-711-7881. Tá bem? Porque hoje é dia das batidas do martelo. Shalom, bispo. Peço oração por Tatiana, Tiago, Mila, Lua, José, Camila, em nome de Jesus. Tá bem, Tati. A paz, missionário. Ore pelos meus filhos e netos, por minha vida espiritual. Rita de Cássia. Tá bem, Rita? Deus te abençoe, filha. Edneide Arruda, peço cobertura espiritual em minha vida. Todos os meus filhos, Alexandra, Everton, Rita, Alexandra e Maurício, Maristela Ambar, Maria Garcia, eis-me aqui, Edneide Arruda, Maria José, Ivone Tássio, pode mandar seu pedido. Põe o celular em silêncio, está fazendo turururu. O sangue de Jesus tem poder. Tem alguma coisa descontrolada aqui no meu celular. Alguém está dizendo, seu zap está alto. Barulho de notificações. Bota seu celular no silêncio. Está fazendo tururururu. Oxente, que tururururu. Como vocês estão recebendo aí minha imagem e minha voz? Às vezes é o celular de quem mandou aqui que está fazendo tururururu. Sangue de Jesus tem poder. Tururururu é um pássaro aquático. O sangue de Jesus tem poder. Aqui não é pássaro aquático, não. Aqui é pomba e cordeiro. Mandem aí para mim como vocês estão recebendo
a minha imagem e a minha voz. Se está tendo algum desvio de comunicação. Negócio de tururururu, rapaz. Tururururu. Pastor, bom dia. Peço a batida do martelo do justo juiz de Deus na minha vida financeira. Mariana. Tá bem, filha. Está bem, bispo. Imagem e voz ótima. Oxente. Quem falou do tururururu agora está falando imagem e voz ótima? Peço oração por Célia Aquino Silva. Amém. Estou ouvindo muito bem. Rita está dizendo. Tá bem, Rita. Então pode mandar seu pedido. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, onde produzimos os nossos programas. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, pela ICB-RN Natal, Rio Grande do Norte. Estamos pela Rede Dias Dávila, pela Rede Ensinai, pela Cultura da Bahia, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Pode mandar para mim seu pedido, o seu pedido de oração. Aqui está bom. Obrigado, Edneide. Se está chegando em Caruaru bem, Deus abençoe. Deus abençoe o povo de Surubim. Ontem alguém me ligou de Surubim, de Limoeiro também, de Belo Jardim. Deus abençoe o povo aí da cidade de Belo Jardim, no Pernambuco. Gravatá, meu querido Gravatá, Bezerros, Toritama, Caruaru. Deus abençoe. Santa Cruz do Capibaribe, Santa Cruz do Capibaribe, a capital hoje do jeans. Eliezer Costa, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz, filho. Deus te abençoe. Aqui em Guaimbim está ótimo. Deus te abençoe, meu amigo, homem de Deus. E Deus abençoe a praia do Guaimbim, a bela cidade de Valença. Você usa o telefone com som alto. Eu uso o telefone com som alto. Margarida, kkkk, aqui está uma bênção. Daqui a pouco estou indo para a batalha. Amém. Hoje é um grande dia, hoje é um dia poderoso. Hoje é o dia em que nós vamos ministrar a justiça de Deus sobre a sua vida, para desarquivar o que foi arquivado, porque veio a mim ontem a revelação de sexta-feira. O Senhor fará justiça. Bispo Daniel, a paz, estarei aí com alguém, com algum irmão ou alguém, tá bem, Maria José? Seja bem-vinda. E ao povo de Terra Nova, nós estaremos aí, tá bem? E o livro dos anjos continua aguardando o seu pedido para cura, milagre e libertação. Mande o seu pedido para o 99 711 7881. E prepare para estar conosco hoje. Aproveite estes dias ensolarados, bonito. Venha de chapinha, de cachinho. Vista sua bela roupa, venha de Uber, de táxi, não importa se você é evangélico, católico, espírita, excluído, condenado, venha estar conosco. O Senhor te dará a bênção que você precisa, tá bem? Fique conosco, porque o Senhor te abençoará neste dia 15 e vai mudar a página de sua história. E você vai marcar em sua agenda, do dia 15 para cá, Deus abriu as janelas, as portas, os portões da bênção da minha vitória. Na área que for, 15 de novembro, há uma divisão até ontem. De hoje em diante, você vai contar o testemunho. Você vai contar o testemunho, viu, Maeli?
da bênção que Deus realizou em sua vida sobre esta demanda que te entristece há tanto tempo. Você vai contar a bênção, Soraya Maristela, porque de hoje em diante vai ser conta a bênção que aconteceu do dia 15 em diante. E a bênção será contada. Amém, amém, é isto aí, amém. Vamos louvar com Miriam, vamos louvar com Miriam, 5h41. Meu abraço a todo o povo lindo de Santa Catarina, meu querido Florianópolis, ouvindo o nosso programa. Deus abençoe Florianópolis, terra linda que mana leite e mel. Shalom, Florianópolis. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, Edmilson, Deus te abençoe, vaso de ouro. e lá vem Hoje é dia do Deus, destravamento, viu, Edmilson? O martelo de Deus baterá em favor da sua família. Marinaldo, Deus te abençoe. Deus chamou a Moisés e com ele Canta. falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, Ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão várias vezes. E por que ele não pode abrir uma janela e bater o martelo como Jeová Tsidequeno, justiça nossa, e rever aqueles processos que, segundo o seu advogado, já está no arquivo morto? A justiça de Deus é pelo povo de Deus. Faça como fez aquela viúva da parábola que Jesus contou do capítulo 18 de Lucas. Ela era uma viúva de oração, de jejum. Ela já tinha decorado até o Salmo 139, o 23, o Salmo 121, o Salmo 91, o Salmo 90, até o 90 ela tinha decorado. Ela era uma mulher de dízimo, de oferta, de monte, santa ceia. A primeira que chegava na igreja e dobrava os joelhos, ela era do círculo de oração. Não é do círculo de divulgação, não, de oração. Ela era comprometida com a Bíblia. E ela insistiu até que o juiz ruim, mau, bigodudo, arma na cintura, fumador de cachimbo ou de charuto, homem mau, rapaz, homem que se vendia para os empresários, para os políticos, essa canelinha de fogo pôs ele debaixo dos joelhos, escreveu o nome dele no livro de oração, no livro dos anjos, para que você entenda o que eu estou falando. Se está na Bíblia, o ontem repete o hoje, e o hoje amanhã. Esta mulher venceu a maldade do juiz pela oração e perseverança. Ele teve que lhe atender, ele teve que reabrir o processo, os arquivos e dar a vitória para a serva de Deus. A Maristela colocou ali uma advogada, uma juíza, né? Às vezes é uma juíza. Área da saúde, área de finanças, da economia, o federal, Deus é pelos seus. O martelo de Deus está sendo batido hoje. Jeová Tsidequeno, o Senhor é a minha justiça. Às vezes o seu filho, alguém da família, aquele órfão de pai, de mãe, o tutor roubou todo o direito do menino, a herança do menino, da menina. Vigia, viu? Deus vai cobrar. Não tire o direito do órfão e nem da viúva.
O que é deles é deles. Porque senão o martelo de Deus bate na sua cabeça e você fica depressivo ou louco de tanto roubar e tapear. Vigie, viu? Leiam a mensagem que eu preguei ontem, Lucas capítulo de número 18. Uma mensagem que abalou. Que Deus é assim, quando Deus revela, é porque Ele quer fazer algo naquela visão e revelação para quem crer. Hoje eu quero ministrar sobre a justiça de Deus em seu favor, em favor dos membros de sua amada e querida família. Tá bem? Por isso que eu falo com vocês, mande também seu pedido para o livro Poderoso dos Anjos, para o 99-711, 7881, e nós vamos colocar o seu pedido no livro poderoso que está abalando a Bahia, o livro dos anjos, tá bem? Peço oração por minha filha que vai fazer uma cirurgia, Nayara Helena. Se preocupe não, quem cuida da Nayara é Deus, antes de você, mãe querida. Ela existe, não é pela vontade da carne e nem do homem. E você pensa que foi um acidente? Foi um projeto de Deus. Então se aquieta, viu? Se preocupa com a Nayara na cirurgia, não. Que Deus cuidará da mão daquele cirurgião e daquele anestesista careca. Pois você vai lá e vê se o anestesista não é careca. 5h47, por isso que eu falo com vocês. Ajuda-me a continuar aqui. Eu falo com muito temor, tremor, compromisso, porque a bênção de Deus é de graça, Ninguém paga, porque o preço da bênção e da salvação foi pago por Jesus. Eu peço oferta e dízimo e contribuições para ajudar-me a continuar aqui. Eu estou falando através de uma rede internacional para todos os continentes. A mensagem que Deus me dá não é mais só para a Bahia, ou Salvador, ou Brasil. Estamos alcançando gente em todos os continentes. E pesa sobre mim a responsabilidade de levar a santa, fiel, verdadeira palavra de Deus, como ela tem que ser pregada. Sem sociologia, psicologia, tanta gia, que tem o brilho da glória para que você entenda e compreenda a palavra simples, mas fiel e verdadeira. Jesus falava diretamente. As palavras de Jesus eram simples. Eram palavras de um galileu. Por que Galileu? Porque ele nasceu na região da Galileia. A ponto de alguém um dia, uma autoridade dizer, pode vir alguma coisa boa da Galileia? E houve uma resposta, venha e veja. A Galileia era o subúrbio do subúrbio de Israel. A Galileia era onde tinha pessoas bem simples, bem humildes, trabalhadores do mar, pescadores, e também agricultores. Por isso que ele nasceu no campo. Por isso que ele vivia entre os pescadores e até sobre o mar ele andou. A palavra dele sempre foi simples e dirigida de uma maneira fácil de compreender. Fácil de compreender. Aí hoje os pregadores, os palestrantes,
É tanto estudo, que não chega a lugar nenhum. Às vezes você lê a Bíblia, um texto tão simples, e gera uma edificação tão grande. Então me ajude a estar aqui, levando o Evangelho como precisa ser levado. Como diz a Bíblia, Isaías capítulo 60, levanta e resplandece, mostra a tua face, já é uma outra frase que está lá em Cantares de Salomão. A igreja tem que levantar, resplandecer, mostrar a face, mostrar as luvas brancas da pureza das mãos sem roubo, das tranças sobre a cabeça, 7 tranças, que representam os 7 Espíritos de Deus, que governam o nosso pensar e agir. Pés calçado com a preparação do Evangelho da paz, calçados alvos para pisar na serpente e nos escorpiões. A noiva tem que ter esta aparência, revelada em Cantares, capítulo de número 1. Ajuda-me a continuar aqui. Às vezes você fez um voto de pregar o Evangelho, mas nunca foi. Eu já estou aqui há 55 anos e há 45 na Bahia. Ajuda-me. Às vezes você coloca a semente em altar quebrado de vaidosos, de gananciosos, de briga, pastores brigando contra outro pastor por causa de ovelhas, pescadores de aquário. O que é pescador de aquário, missionário? É aquela pessoa que não evangeliza, quer ganhar quem já é crente, quem já foi ganho. Aí chama para a sua congregação, oferece cargos, mas é um bando de vigarista, porque às vezes oferece cargo por causa da lã e do leite da ovelha, não é por causa do caráter, não. Por isso que o Evangelho está enfraquecido por causa dos escândalos. Os pescadores de aquário. E como tem ali no Brás, em São Paulo, o que mais tem é pescador de aquário. E pelo Brasil afora. É fácil pescar no aquário, não é? O difícil é pescar na lama, no rio imundo ou no mar da vida. Pescadores de aquário que chamam as pessoas e diz que Deus revelou, que é para ir para lá, que lá tem cargo, e pessoas recebendo unção de pastor. Às vezes é um picareta, é um vigarista, é uma malandra. Títulos disso, títulos daquilo, para impressionar. O que impressiona o diabo é o brilho de Deus, é a unção na vida do homem e da mulher. Está cheio de pescadores de aquário. Não quer evangelizar, quer pegar a ovelha que já é produtiva e tem um coração humilde. Então, Deus me deu um ministério de evangelista há 55 anos. Nós fizemos agora 150 mil folhetos. Estamos evangelizando. E assim nós vamos fazendo a obra de Deus. Então é com muito temor, respeito, que a gente faz a obra do Senhor. Não coloque a sua semente em altar quebrado não, viu? Em pescador de aquário. Põe a sua semente em terra que produza. A maior missão da igreja é evangelizar, é ganhar almas para Jesus. Saiba onde pôr a sua semente e ganhar almas para Jesus. O desejo do meu coração é este desejo, o mesmo que Jesus desejava, evangelizar os povos,
Está lá em Isaías capítulo 61. Mande uma oferta, um dízimo, um voto. Tá bem? Ou seja R$5, R$10, 50, R$100. Mande agora para me ver passar ali ao Pix. Uma oferta Isaac. Que é a oferta Isaac, missionário? É a oferta especial. É aquela que dói, como doeu o sacrifício de Isaac. Como Jeová mandou Jesus, Jesus foi o Isaac de Jeová. Como a viúva de Serepta, que deu o último bolo, o último pão e o último copo com água. Como Madalena meretriz, que deu a sua economia, aposentadoria, quebrou o vaso de mármore de alabastro e derramou o nardo nos pés do Senhor. Como Ana, que ofereceu filho. Oferta de sacrifício é aquela oferta que você entra no quarto, põe a cara no pó e mistura lágrima com baba e chora. Jesus chorou por nós, gotas de sangue. E apresenta a Deus uma oferta pelo seu genro, pela sua neta, seu filho, sua filha. A oferta Isaac, aquela que dói. Eu penso que é uma oferta acima de R$1.000. Uma oferta, você tirar R$1.000 e ofertar numa igreja, dói. E dói muito. Mas você faz por amor às almas, à obra, e você sente comunhão pela sinceridade de um evangelista nato. Aqui não é pescador de aquário não, olha lá, alguém mandando. Alguém mandando ali um pix. Aqui não é pescador de aquário não, nunca fui. Se fosse para mim ser pescador de aquário, eu não estaria aqui nunca. Deus me chamou para lançar a rede do lado direito. Sabe o que é lançar a rede do lado direito? Fazer as coisas certas para colher peixes para a peixaria da eternidade. Ouviu bem? Então, saiba pôr sua semente, viu? Muito malandro aí hoje, picareta, vigarista, pescadores de aquário. Tanta coisa ruim hoje no meio do evangelho, adulterando a palavra. Isso que a Bíblia diz, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo? Tem pregador hoje que tem mais amizade com o mundo do que com Deus. Aí a Bíblia o chama de adúltero. Então, mande uma oferta, um voto, um dízimo. Ou uma oferta Isaac, uma bênção daquela bênção que recebeu. Olha o número do Pix aí, ó. Daniel de Oliveira Bradesco. Porque em seu nome, missionário, aqui não tem mentira, não. Porque se vier em nome da igreja, tem que passar pelo diretor de finanças. E quando vem em meu nome, chega pela manhã, à tarde, eu já pago os compromissos. É chegando e pagando. Pronto. Crê em Deus e também em mim. Se eu não agir correto, eu vou para o inferno. E o inferno não foi criado para mim, não. Foi criado para o diabo. Então, por isso que eu digo, mande esta oferta, o dízimo, o voto, ao Pix aí, ó. Daniel de Oliveira Bradesco. 7199186232. Chega em minhas mãos e eu pago o compromisso. Eu tenho compromisso com o reino dos céus. O evangelho hoje tornou comércio, demanda. Lá no Brás é um engolindo o outro, misericórdia. Ninguém ali quer almas, não. Eles querem outra coisa, menos almas. Para Jesus. Então saiba onde pôr sua semente. Examine o espírito. A Bíblia manda examinar o espírito. A Bíblia manda a gente julgar até com 2 ou 3 testemunhas. Está na Bíblia.
Então, se o Espírito te tocar, manda uma oferta a Isaac. Deixa Deus te usar, tá bem? São 6 horas em Salvador. Coloca aí para mim o corinho de fogo da oferta, porque é o momento do gasofilácio de ouro ao lado do seu sofá. O sofá bege foi a revelação que Deus me deu. O lá da minha casa é marrom. Vou até trocar por um bege, porque a revelação foi bege. Eu vi em visão um gasofilácio de ouro, a estrela de Davi, saindo glória, reflexo, dentro de uma sala, no canto da casa, ao lado de um sofá bege. Eu vou até trocar o meu marrom por um bege, porque nós temos que crer no que Deus revelou. Coloca aí para mim a cor do seu sofá. Vamos profetizar. Eu venho trazer para o meu Salvador. Que a mão de Deus estenda sobre a família Barbosa, a família Silva, a família Barros, a família Oliveira, a família Caetano, a família Chagas, a família Souza, a família Ribeiro, a família Silva, Oliveira, Coelho, Pimenta, a bênção da prosperidade para este excelente final de ano. Seja destravado o que está travado na Justiça Comum Federal Trabalhista. Eu quebro a maldição de agiota de dívidas que veio da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, acompanhando esta família. Eu repreendo o espírito do tranca-rua, que é uma entidade satânica, da Maria Mulambo, do Giramundo. Eu desamarro aonde foi amarrado, numa encruzilhada, num pé de sucupira, em um pé de piaçava, de abacateiro roxo, em um pé de jaqueira mole. Eu quebro a maldição que foi feita com moedas, com dólar, com euro, com fitas roxa, vermelha, amarela, para travar a vida das pessoas. Obra de macumba que foi feita naquele projeto, naquela escritura, e que este povo receba a bênção da prosperidade. Seja desamarrado, destravado, porque o martelo da justiça de Deus bate agora, liberando a bênção da prosperidade. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, em nome de Jesus. Portas abertas da vitória na área sentimental, financeira. A Justiça Federal Trabalhista, aposentadoria, cheque sem fundo, receba a sua bênção em nome de Jesus. Fale comigo: eu creio, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, em nome de Jesus. Deus abençoe, tome posse, faça um voto com Deus, tá bem? De enviar uma oferta, um dízimo, um voto, ou uma oferta a Isaac, a hora que a bênção chegar. Missionário, eu vou fazer antes. Eu já sei quanto eu tenho lá para receber. Então faça segundo o propósito do seu coração. Abençoando seu pão de cada dia. Eu estou pedindo a vocês para compartilhar o programa de ontem, tá bem? E o de hoje também. E leiam, viu? Lucas capítulo 18. Foi a mensagem que eu preguei ontem que abalou. Alguém colocando ali: missionário, meu sofá é bege. Beleza. O meu é marrom, mas eu vou trocar por um bege. Porque a revelação que Deus me deu foi de um gasofilácio de ouro com a estrela de Davi brilhando ao lado de um sofá bege. Que é isso, missionário? Nem eu sei. Mas a cor que ele me mostrou foi esta cor. Eu vou até trocar o meu para cumprir a visão. Eu tenho que zelar para cumprir a visão.
a palavra. Lembra o que foi que Jesus falou para João Batista na beira do Rio Jordão? Deixe que cumpra a profecia, João. João não queria batizar Jesus, não. E Jesus falou, deixa cumprir a palavra, rapaz. Que negócio é esse? Você querendo impedir o que Deus falou, seu João? Aí ele falou, então desça as águas. E ele batizou Jesus. Eu tenho que fazer de tudo para fazer cumprir a profecia. Eu não posso anular palavra, revelação ou profecia. Será que vocês entendem o que eu prego? Porque muitos pregam diferente do que eu prego. Porque falta a glória que ilumina o subconsciente do ser humano. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 15. Abra a Bíblia, Soraya, Maeli. Pega a sua Bíblia lá em cima da estante do criado mudo do guarda-roupa. Pega a sua Bíblia no porta-luvas do carro, em cima da geladeira do fogão, banco do sofá. Se você deixou na cadeira da igreja porque você esquece tudo, mas o celular você não esqueceu, mas a Bíblia esqueceu, não é? O envelope com dízimo também esqueceu. Isso é ação do diabo. Pega a sua Bíblia, Josenita, Angelice. Êxodo capítulo de número 15, versículo 23. As águas amargas tornam-se doce, ou doces, porque eram muitos braços de rio, muitas águas. Tá entendendo? Pega a sua Bíblia, João Vitor. Este foi um milagre poderoso, rapaz. Pega a sua Bíblia, Jair. Foi neste lugar aqui que Deus deu estatutos. E eu conheço este lugar. Quando nós fomos a Israel, o apóstolo Doriel de Oliveira, que estava nos conduzindo, e ele falou para o guia, eu quero que vocês parem o ônibus no lugar das palmeiras. E assim aconteceu. E nós vimos o riacho e as palmeiras, aonde aconteceu a ordem dos estatutos de Deus para o povo que estavam começando a grande caminhada da vida pelo deserto. Está entendendo, Sueli, Leila? Bíblia na mão. É lógico, né, Jair? É na mão mesmo. E nas duas, viu? Para não deixar cair. Lembrando o povo de Terra Nova, hoje à noite nós vamos estar aí na rua, Governador César Borges, 42. E eu vou pregar aí hoje sobre Lucas, capítulo de número 18. As águas amargas tornam doce. Olha a transformação, hein? Quem sabe você é uma mulher amarga, hein? Misericórdia, missionário. Amarga como, missionário? Ódio, sentimento de culpa, vingança. Só pensa em matar, em vingar, em ver o fracasso, a derrota do outro ou da outra. Sabia que tem muita gente amarga? Cheia de veneno de morte, mas Jesus transforma o amargo em doce. É só vir para Jesus e participar do sangue do Cordeiro, que é a vacina que tira todo o amargor
e todo ódio, toda vingança e toda perturbação psicossomática. Está entendendo, Leila? Você já foi uma mulher amarga ou amargurada por alguma área? Mas se foi, não é mais, porque você agora é de Jesus. Você já foi, Iraci, uma pessoa amargurada, Iraci. Houve transformação em sua vida depois que você conheceu Jesus? Deus está falando com alguém. Talvez não seja com você, Leila, nem Iraci, mas com alguém que está me ouvindo por esta rede internacional. Às vezes você que me ouve já foi uma pessoa cheia de amargor, de ódio, de vingança, sentimento maligno, projeto do diabo. Às vezes deita em sua cama só fazendo projetos maus para o outro dia. Assim são os políticos, assim são muitas autoridades, assim são pastores, que às vezes são cheios de ódio, de amargura, de vingança do outro colega ou amigo. Há uma diferença de quem anda com Deus. Então, a Bíblia diz que houve o primeiro milagre, um dos primeiros milagres. Então chegaram a Mara. Mara quer dizer amargura. Sabia que tem muitas mulheres que têm o apelido de Mara? Hein, Lívia? De vez em quando te chamam de Mara, Lívia. É um apelido que vocês não deveriam permitir. Mara quer dizer amargosa, amargurada, olhar ruim, pessoa que não é feliz nem consigo mesmo e nem com nada. Aquela pessoa emburrada, amargurada, invejosa. Cruz credo. Peça ajuda ao Espírito Santo que te liberte da amargura. Quando você vê uma pessoa falando muita coisa contra alguém, a boca fala do que está cheio o coração. Se está cheio de amargura, de ódio, de inveja, só fala aquilo que não presta. A boca fala do que está cheio o coração, é uma pura verdade. O homem, a mulher que está cheio de sexo, só fala em sexo. Cheio de ganância, só fala em ganhar dinheiro. Não importa o jeito que vai ganhar. Pode ser no tráfico, nisso, naquilo. A boca fala do que está cheio o coração. Quando você vê uma pessoa falando de Jesus, é porque ela está cheia de Jesus. Você vê uma pessoa falando de Deus, ela é cheia de Deus. Quando você vê uma pessoa falando palavrão ou palavrões, é porque ela está cheia de demônio dentro dela. Aquela filha, aquele filho, aquele marido bocudo. A pessoa amargurada, ela fala da morte que vai lhe matando o ânimo da vida. Eles chegaram em Mara, mas não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas. Se você tem alguém da família que é chamada de Mara, Mara para cá, Mara para lá, Mara para cá, Mara para lá. Tira este apelido, viu? Pensa que é um apelido bonitinho? Você está chamando aquela colega, aquela prima, aquela irmã de amargurada, amargurada, amargurada. Ela vai continuar amargurada. Chama pelo nome dela, é Maria, Maria, viu? Maria é um nome lindo. É princesa, é rainha. A mãe de Jesus. Não como idolatria, mas como exemplo de verdadeira mãe e obreira da igreja primitiva. Mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou o nome Mara. Está na Bíblia, Êxodo capítulo 15.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Eles começaram a murmurar contra Moisés, dizendo: que nós vamos beber? Água amarga? E o amargor daquela água ali trazia morte. Era água amarga igual fel, pior do que água salobra. Era amarga igual fel. Era uma fonte de morte. Mas o povo de Deus chegou ali, chegou o profeta Moisés para resolver. Eu estou aqui para te ajudar a resolver. O meu Deus é o Deus que resolve, segundo a visão e a revelação espiritual. E resolve já. Só se você não merecer para ser já. Aí ele te dá um tempo para você fazer um voto com ele. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Tem muita gente que murmura contra os verdadeiros pregadores. Tem muita gente que murmura contra mim. Eu sei disso. Mas Jesus falou: eu que sou madeiro verde, me persegue quanto mais vós que sois madeiro seco. Ou contrário, ele falou: eu que sou madeiro seco. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Porque a verdade choca. A Bíblia diz: resista ao diabo com a palavra da verdade e ele foge. Quando você vê um pastor transmitindo fé, é porque ele está cheio de fé. Quando você vê um pastor transmitindo a concordância, gospel, palestra, é o que ele tem para dar, vazio e oco, igual um sino que tina. O brilho, a autoridade faz a diferença. E ele clamou ao Senhor, versículo 25, e o Senhor mandou-lhe que pegasse um pedaço de lenho, pedaço de pau. É mais fácil compreender, uma madeira, uma ripa, um galho, pedaço de madeira, Foi com um pedaço de madeira que ele tocou no mar e o mar abriu. Deus às vezes usa coisas simples para confundir os que se diz sábios. É como o óleo, o azeite doce, consagrado, marca a pessoa com a marca do Espírito Santo. E hoje é dia, viu, de nós darmos gratuitamente na catedral e na sede o óleo da santa unção. Aí alguém fala: o missionário Daniel vende óleo. Não, eu distribuo por uma ordem divina que veio para mim há 45 anos. Não sou comerciante, não sou vendedor de óleo. Eu sou um abençoador de vidas pela bênção que de graça eu recebi e de graça eu passo. Vocês podem ver aqui, viu, seu incrédulo? Deus mandando Moisés pegar um pedaço de madeira. Como Eliseu também pegou um pedaço de madeira para fazer o machado flutuar. Como Moisés pegou um pedaço de madeira, um cajado, lançou no chão, transformou numa cobra e derrotou Faraó. Tocou no mar vermelho, o mar abriu, no rio Jordão abriu, meteu o cajado na pedra e saiu água. Deus usa o que ele quer. Ele usa um pedaço de pano da roupa de Saulo, de Paulo, para curar enfermos e expulsar demônios. Jesus usou saliva, guspe, ou cuspe, e fez lodo para curar os olhos de um cego. O evangelista é aquele que vai à frente, é o ranca-toco. Faz um bocado de loucura e Deus bate o carimbo. Gostei, vou operar.
Tá entendendo, Sueli, Marinalva, Lívia? Então, Deus mandou Moisés pegar um pedaço de madeira. Como os teólogos vão compreender isso? Não compreende, rapaz. Porque a teologia não vai lhe explicar a revelação do que está aqui. Nem o palestrante. Isso aqui é coisa de fé. É o dom da ciência. É o dom da fé. É o dom de discernir o operar de Deus através de cada ser humano. Por isso que as pessoas vão às igrejas evangélicas, entra vazio e sai vazio. Não tem palavra ungida e nem tem o operar de Deus. Sabe por que as multidões seguiam Jesus? Por causa dos sinais, não era só por causa da palavra. Aqui tem palavra, aleluia, tem que ter mesmo, mas tem que ter sinais. Aí o pastor, o doutor, faz o culto, manda o povo embora. Pregou a palavra, amém. Qual tipo de palavra que você pregou? Não foi o verbo, foi palavra de estudos, de sociologia, não foi o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E nele estava a vida dos homens. Não foi o verbo, porque se fosse teria sinais, imposição de mãos, cura, conforto espiritual para o povo que vem buscar a bênção. Está entendendo, Hamilton? Está entendendo, Maricelma? Por isso que eu falo, ajuda-me a continuar aqui. Compartilhe estes programas. Não é para minha glória, não. Eu sou um comedor de feijão e farinha, angu com quiabo, tutu de feijão e pão de queijo, rapaz. E agora na Bahia, moqueca. O que mais aqui na Bahia tem? Acarajé, não. O que mais que é bom aqui na Bahia? Chinchim de galinha. Sabe o que é chinchim de galinha? O que é chinchim de galinha, missionário? É a culinária daqui. A feijoada daqui, como diz o baiano, feijoada retada. O que é feijoada retada, pastor? É a feijoada que tem tudo que se compra no açougue. Aí fica aquela feijoada arretada. Feijoada arretada? Quando eu ouvi esta palavra aqui na Bahia, eu me escandalizei. Depois eu gostei, porque a feijoada arretada, ela tem calabresa, ela tem costela, ela tem lombo, ela tem orelha de porco, pé de porco, rabo de porco, só não tem o porco. Lívia está dizendo, kkkk, você sabe fazer, Lívia? Feijoada arretada? Sabe nada, rapaz. A gente come feijoada arretada, sabe aonde? Nas feiras. Missionário, por que o senhor está falando isso? Nem sei. Eu nem sei. Então, aprenda uma coisa. Deus usa. Como Ele quer usar verdade. O dom do Espírito Santo não é para todos. Rosilda, a pastora Rosilda fala ali alguma coisa linda. Deus te abençoe, pastora. Ivone, Deus te abençoe. Eita glória. Você sabe, Ivone, fazer feijoada arretada? Porque aí em São Paulo, a feijoada de São Paulo, mas a da Bahia e a carioca mata a pau o bucho esticado. Misericórdia. Ainda tem o molho lambão. Sabe o que é molho lambão? É um molho de pimenta com tomate, com pimentão, e ainda coloca limão, vinagre, azeite, ainda põe um pouquinho de água. É bom, é bom. Com a feijoada arretada. Sangue de Jesus tem poder na minha vida. Quer dar aula de culinária, é missionário.
Angelice Freitas, eu sei fazer feijoada. É arretada, não é retada não. Coloca o A aí, viu? Com pimenta. Quando vocês fizerem, traz na catedral para mim, ó, uma vasilha cheia. E não esqueça da farinha não, viu? Mas vamos à palavra. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, um pedaço de madeira, e lançou nas águas, e as águas tornaram doces, e ali lhe deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Olha, rapaz, Deus provou aquele povo ali, falando para Moisés, pega um pedaço de madeira, lança nas águas amargas, e ele obedeceu, e as águas se tornaram doces, e ali, no lugar do milagre, Deus deu estatutos. É lógico, quando Jesus cura uma pessoa, ele dá estatutos. Você precisa me aceitar, você precisa batizar, você precisa descer as águas. Ele manifestou um milagre, ele dá estatutos. O milagre é o maná. Aí ele vem com a revelação do pão da vida. Está entendendo, pastora Rosilda? E é assim que funciona. Quando ele realiza o milagre do perdão, da transformação, ele dá logo em seguida estatutos, leis, através dos servos e profetas. Não é dizer pode continuar a mesma vida. Não, 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 não. É uma nova vida. Por isso que eu estou dizendo a vocês, a partir de hoje, dia 15, na área da batida do martelo, da providência divina, no momento do justo juiz, você nunca mais vai esquecer. E vai ficar firme com Jesus e ser dizimista e ofertante fiel. Porque foi em Mara que Deus deu os primeiros estatutos para aquele povo que precisava saber que ali não era mais Egito. Ali já era a caminhada da fé para a terra prometida. E disse, olha o que Deus falou no seu primeiro estatuto. Está entendendo, Edneide Arruda? Se ouvires, porque eles não estavam ouvindo direito, pastor Moisés. E Moisés não era picareta. E Moisés não era malandro, não era boca suja, não era mentiroso. Pastor mentiroso. Ele não era ladrão de ovelha de ninguém, não. Ele não ficava brigando um com o outro, não. Aqui, ó. E disse o Senhor, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Quem é o seu Deus? É Momo? É Mamon? É a vaidade? Quem é o seu Deus? É o carro? É a casa? Paulo, o apóstolo, lhe disse, nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Sabe o que é criatura? Coisas que foram criadas que às vezes impede a pessoa de ser salvo. Trabalho, carro, casa, posição, formação acadêmica, são criaturas. Nada disso pode me impedir de ser fiel a Jesus. Nada disso. Se for para impedir, faça como Paulo fez. Joga na lata de lixo e comece uma nova vida. Paulo, ele diz, nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabia que tem moças firmes com Jesus na igreja? Quando casa, perde a fé? A
Aquele homem foi uma criatura que atrapalhou a sua salvação. Que adianta ganhar o mundo todo? Ter um marido excelente ou uma esposa excelente? E ir para o inferno com a excelência? Deus abençoe Mariana, Thaís, Leila, Hilda. Está entendendo, Hilda? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos olhos, fazer reto, certo, pelo menos a gente procura fazer. Inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, o que ele mandou. Não é mandamento de homem, não é doutrina de homem. As igrejas estão cheias de doutrina de homens, que são de homens para segurar as ovelhas por causa da lã e do leite. Mas a doutrina de Deus é amor, é perseverança, é guardar a palavra. Se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, as leis oficiais e as coisas que cumprimentavam as leis, Levítico, Êxodo, Números, principalmente Levítico, tem muita cumprimentação das leis. Está entendendo, Antônio Marcos, Mariana Flores? Deus te abençoe, eu abençoe você também. Isate Barnabé. E guardar todos os estatutos, nenhuma das enfermidades. Olha que palavra, rapaz. 6:32. Nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Está vendo que Deus está no controle de germes e bactérias e vírus? Que pus sobre o Egito. Aí vejo que Deus fala, ponto e vírgula. Ponto termina e porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que frase. Põe a mão na cabeça e fala, a Bíblia diz que é o Senhor quem me sara. Repreenda esta pressão alta, viu, Mariana? Este espírito de AVC. Repreenda este mal, Edineide, da sua coluna, dos seus ombros. Repreenda este mal, do seu útero, ovário, intestino. Está escrito que é o Senhor quem me sara e eu creio na cura divina. Está entendendo, Ari? Profetiza, Leila. A Bíblia diz, Deus falou, se você ouvir, seguir, obedecer, eu sou o Senhor que te sara. Guarda esta frase. Ele falou para Israel e nós somos Israel. Está entendendo, Lisete? Põe a mão aí nos seios, pastora Lisete. E profetiza que o tratamento é apenas um tratamento. Mas ele é o Senhor que te sara. Porque ele tem controle sobre germes, vírus, bactérias, sobre tudo. Profetiza neste vale de ossos secos. Ah, missionário, já profetizei e não resolveu. Sua profecia, se foi com sinceridade, não caiu por terra. Vai cumprir, porque Deus vela para cumprir sua palavra. Eu sou o Senhor que te sara. Maravilha, hein? Como é gostoso ouvir esta palavra, esta frase. Foi em Mara, lugar da morte, onde ele deu estatutos. E ele fala para Israel, eu sou o Senhor que te sara. E a Bíblia diz que nas tribos de Israel não havia nenhuma criança doente, nenhum idoso doente, nenhuma pessoa de meia idade doente. Por quê? Porque o Senhor dava saúde para todo aquele povo. Está entendendo, Antônio? Marinês Cardoso. A paz, Deus abençoe, guarde vocês, o ministério. Amém, Marinês, é isso aí. Você fala de onde, Marinês? São tantas Marinês que vêm à igreja. Diga-me.
Quem é você, filha amada? Agora veja o versículo 27. Então vieram a Elim e havia ali 12 fontes. Olha que maravilha, hein? 12 representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Deus sempre dá demais, mas não é para a gente esbanjar não, viu? O cálice transborda, não é para você ficar vaidoso ou vaidosa, não. É para ajudar a obra de Deus, é para ajudar a família e para dizer obrigado, Senhor, manda mais, que eu vou investir mais em sua obra. Deus conhece o propósito de cada coração. Então vieram a Elim e havia ali 12 fontes de águas. Tem uma revelação tão profunda aqui, rapaz. E 70 palmeiras, eu já estive lá. E ali se acamparam junto das águas. Tem que acampar junto de água, viu? Água corrente, porque quando a Bíblia fala de águas, a gente lembra de Jesus. Aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Seja água potável, seja água espiritual, eu quero que a minha sede seja saciada. 6h37. Lembrando a todos que daqui a pouquinho eu estarei na catedral com a ordem de Deus de profetizar a justiça de Deus sobre a sua causa que talvez já esteja perdida. Hoje será uma quarta-feira profética na catedral, na sede. E atenção, Terra Nova, à noite hoje eu vou pregar aí também sobre Lucas, capítulo de número 18. Guarde esta palavra, ame esta obra, mande uma oferta, um dízimo, um voto, uma ajuda para manter a pregação em rede mundial, tá bem? E Deus te dará, no tempo certo, a sua recompensa, o seu salário. Coloque aí para mim o número do Pix. Daniel de Oliveira Bradesco. Daniel de Oliveira Bradesco. 719918-62232. Compartilhe este programa de hoje, tá bem? Venha participar conosco, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Deus te abençoe, Thaís. Coloca a minha causa nas orações, bispo. Sim, filha. Deus te abençoe. No momento em que você começou a digitar, o anjo do Senhor já estava escrevendo no livro do céu, e eu vou colocar no livro dos anjos que está na igreja, tá bem? Vamos falar com Deus, exército da fé. Deus! Desperta, Brasil. Cada palavra do programa de ontem, do programa de hoje, possa gerar frutos espirituais. Porque a matéria volta à matéria e o espírito volta a Deus. Que a semente que nós semeamos gere vida para a eternidade. Eu abençoo a família evangélica, católica e espírita. Eu abençoo as multidões que neste feriado da programação da República estarão na catedral, na sede, para uma profecia exclusiva da justiça de Deus. Porque o martelo do Espírito será batido
para responder à súplica da avó, da tia, da mãe, da irmã, da mulher ou do homem. Abençoa o dia de hoje. A sexta-feira, depois de amanhã, quebra de maldições. A nossa ida à terra nova na noite de hoje. A caravana que vai estar lá com mais de 10 pastores. Dai-nos uma noite abençoada. Abençoa os dizimistas e ofertantes, que o seu Espírito está convencendo em ajudar a manter esta rede, para que o Evangelho do Reino continue sendo pregado. Eu consagro as águas que estão no rádio, peça de roupa, o óleo da unção que estas pessoas estão apresentando, celular, notebook, chaves, carteiras, bolsas, caixa com medicamentos, protocolos, processos, pedido de reabertura daquele processo que está no arquivo morto. Só o Senhor pode fazer isso. Há coisas que só o Senhor pode fazer através de pessoas que trabalham no fórum da área de família, trabalhista, judicial, civil. Mova o seu braço, porque milagre não é coisas visíveis, é invisíveis, porque a fé traz à existência o que não existe. Pai, eu abençoo todos os ouvintes, eu abençoo os dizimistas e ofertantes. Abra os olhos deles, abra, para que vejam ao lado do sofá bege um gasofilácio de ouro, um cofre de ouro, com a estrela de Davi brilhando dentro da casa, ao lado de um sofá bege. A mão do Senhor confirme a visão, a revelação e a profecia, porque é espiritual. Nós abençoamos a todos, porque posso abençoar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe o programa de ontem, terça-feira, e o de hoje também. Tá bem? Compartilhe. Alguém precisa da bênção da justiça de Deus. E se eles não entender a palavra e não ouvir, não colocará a fé em ação. Por que, missionário? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que Deus falou, o que Deus está falando e o que Deus está determinando a falar neste vale de ossos secos. Meu abraço. Shalom, Leila, Maeli, Tatiana, Ivone. Deus os abençoe.